Tudo bem com você, com a tua casa, a tua família? Mais uma semana que o Senhor nos dá, mais um dia. Que nós sejamos gratos a Deus por tudo que Ele fez, está fazendo e ainda vai fazer nas nossas vidas. Amém? O tema da nossa célula hoje é ilusão. Você já se iludiu com algo ao longo da tua vida? Então é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Então feche teus olhos aí onde você está, que eu vou estar orando pelas nossas vidas. Senhor nosso Deus, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, porque este é o dia que o Senhor fez. Que nós tenhamos um coração grato a Ti, Pai. Que nós possamos viver a nossa vida glorificando ao Senhor em tudo aquilo que nós fizermos, dissermos, Pai. Fala conosco através desse estudo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu não vou estar lendo o texto completo para você, eu vou estar apenas falando para você essa história, mas é a história do filho pródigo, que você com certeza conhece. Essa história, essa parábola está lá em Lucas 15, do 11 ao 32. Lê aí, né? Lê aí na tua casa, tira um tempinho para você estar lendo essa parábola. E o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração, eu creio nisso. Então, essa história conta de um pai que tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho. O mais novo quis a parte da herança dele, né? Quis que o pai desse a parte da herança dele, aquilo que cabia a ele como herança. Aí o pai deu, né? Repartiu a herança. E passado alguns dias, o filho pródigo saiu de casa, levou a herança dele e gastou desordenadamente, gastou tudo que ele tinha. E chegou num determinado momento que chegou a fome no lugar onde ele estava, um lugar longe de casa. Ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais nada. Ele teve que ir trabalhar cuidando de porcos e muitas vezes ele desejava comer a comida dos porcos. E ele pensava na casa do pai dele. Poxa vida, né? Os empregados do meu pai têm comida, né? E aí ele toma a decisão no íntimo dele, né? De voltar para casa, de pedir perdão para o pai. Então essa é a história, né? Então leia aí que essa parábola tem algo para nos ensinar. E a nossa célula hoje vai ser sobre o filho pródigo. Então, alguma vez você já se iludiu com algo? Por algo? Já se iludiu? E daí eu vou falar para você o que é ilusão, tá? A gente já viu vários ilusionistas na televisão, né? E eles iludem mesmo as pessoas. As pessoas acham que aquilo que está sendo apresentado ali é algo real, mas é só ilusão. Então, ilusão significa engano dos sentimentos ou pensamento que faz tomar a aparência pela realidade. Então, é só uma aparência de realidade, mas não é. É coisa que não tem existência real, então não existe, tá? Apenas ideal, então é algo ideal, não algo real. E é devaneios, fantasia, imaginação, e se iludir com uma situação, com sentimentos, com alguém, é sempre algo que traz consequências terríveis, tá? Traz consequências terríveis. A fase final da ilusão é a desilusão, né? E a desilusão é o quê? É a decepção, é o desapontamento, é o desengano, tá? Isso é a fase final da ilusão. Você fica desapontado. E a história do filho pródigo, ela retrata bem essa realidade. Então vejamos como isso ocorreu. Então nós vamos ver na história do filho pródigo como que isso ocorreu, tá? Primeiro, ele foi enganado com a sua realidade, né? Ele foi enganado com a sua realidade. Lá no versículo 17 diz assim, ó:
foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome, tá? Então ele foi enganado com a realidade dele, tá? O filho pródigo, ele não conhecia a realidade que ele vivia. Ele não tinha noção daquilo que ele vivia, a realidade da vida dele. E ele só foi dar conta quando ele perdeu tudo. E sabe aquele ditado, né, que diz: só dá valor quando perde? Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele só foi dar valor quando ele perdeu tudo, né? Quando ele perdeu o dinheiro, a dignidade, quando ele perdeu tudo na vida dele. Aí ele foi dar valor àquilo que ele tinha na casa dele, tá? E ele, na verdade, ele tinha tudo, mas não tinha nada ao mesmo tempo. Ele era alguém insatisfeito, né? Ele preferiu mais os bens do pai, né, do que o próprio pai. Olha que tristeza é isso, né? A pessoa preferir achar melhor, é melhor ter os bens daquela pessoa do que a própria pessoa, tá? Então, ele foi enganado com a sua realidade. Ele viveu enganado, ele só foi dar valor quando ele perdeu tudo. Você conhece pessoas assim? Maridos, né? Maridos que dão valor à esposa só quando eles perdem. Filhos que dão valor aos pais só quando eles perdem os pais, o pai ou a mãe, tá? Então foi isso que aconteceu com o filho pródigo, tá? E aqui fala uma coisa, ó, que enganos são inversões de realidades e de valores. É inversão de valores, tá? Para a sua vida, né? Para as suas vidas. É essa inversão de valores. E infelizmente muitas pessoas estão vivendo assim. Elas estão invertendo valores, invertendo a realidade que ela vive. Você conhece pessoa também que ela vive fora da realidade dela? Por exemplo, ela ganha R$1.000 e ela gasta R$2.000, então ela vive fora da realidade dela, tá? Então, precisa também, né? Precisa também ter um choque de realidade. Ela vive um engano, ela vive uma ilusão, tá? Então, as pessoas, elas precisam acordar e viver a realidade que Deus tem para elas. O filho pródigo, ele vivia enganado na realidade que ele vivia. E hoje, infelizmente, muitas pessoas vivem desse jeito também. Então, nós precisamos ser satisfeitos, né? As pessoas, elas vivem fora da realidade delas porque elas são insatisfeitas. Elas nunca estão satisfeitas com o que elas têm. O filho pródigo, ele tinha o pai, ele tinha o irmão, ele tinha uma casa, ele tinha comida quentinha, ele tinha roupa, mas ele era insatisfeito. Ele preferiu fazer a escolha dele e viver a vida do jeito que ele queria, tá? Então olhe para a sua vida e comece a ver, né? Comece a ver e a viver o que Deus tem lhe proporcionado. Então a gente precisa ver e viver, né? Com aquilo que Deus tem nos proporcionado. Nós precisamos ver aquilo que Deus tem nos proporcionado e ter um coração grato, né? E não ser insatisfeita. A segunda coisa que a gente vê nessa história do filho pródigo, que o filho pródigo, ele era enganado com outras possibilidades, né? Ele era enganado com outras possibilidades. Enganado com a sua realidade, ele passou a se enganar com outras possibilidades, tá? Ele pensou que viver longe, né, longe de casa, longe do seu pai, longe do seu irmão, seria a melhor escolha. E ele fez essa escolha. Ele achou que essa era a melhor escolha para ele fazer, tá?
A insatisfação, ela pode ser prejudicial para nós, quando ela nos leva a perder o senso dos valores e dos princípios na busca frenética da satisfação. Olha só, né? Olha só o que é a insatisfação. A pessoa insatisfeita, ela vai sempre estar procurando algo. Ela nunca vai estar satisfeita apenas com aquilo que ela tem. Ela nunca vai estar satisfeita apenas com aquilo que ela vive, com a realidade dela. Ela sempre vai estar nessa busca frenética. E nessa busca frenética, ela pode deixar os valores, ela pode deixar os princípios, coisas que são valiosas para a vida dela, para viver algo ilusório, algo que é passageiro, tá? Algo que é uma ilusão, algo que é vaidade, né? Vaidade em cima de vaidade, correr atrás do vento, é isso que faz a insatisfação no coração do homem. E o próprio Deus, ele nos alerta, né? Lá em Provérbios, no Provérbios 14, versículo 12, diz assim, ó, diz assim, ó, há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim é amargo como a morte. Então, há caminhos que para o homem parece estar certo, parece que é direito, mas o final dele é amargo como a morte, é um caminho de morte, tá? E o mundo ele nos apresenta uma vitrine, sabe o açougue? O açougue que oferece todos os tipos de carne, sabe a vitrine que te oferece tudo quanto é tipo de roupa que você gosta, né? Tudo coisa bonita. É isso que o mundo oferece, é uma vitrine de oportunidades, né? E possibilidades para nos tirar do propósito de Deus. Isso é o mundo. O mundo é uma vitrine. Pensa naquela loja linda que só mostra as roupas bonitas e perfeitas. Isso é o mundo. Por quê? Porque quer nos tirar, né, do propósito de Deus. E daí oferece só coisa bonita, mas no final não é bonito, né? No final a conta vem, a conta chega. Então por isso nós precisamos nos manter no centro da vontade de Deus, tá? É por isso que nós precisamos, porque o mundo vai sempre te oferecer algo, sempre. Mas nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E o terceiro, enganado, ele achou que conseguiria, né? O filho pródigo, ele achou que ele conseguiria. E no momento em que ele saiu da casa, levando, né, a herança dele, ele achou que ele conseguiria, para o resto da vida dele, ele conseguiria viver, ele ia ter dinheiro, a herança dele ia durar a vida toda, ele ia durar a vida toda, ele ia ter o que comer a vida toda, mas só que ele viveu sem regras, né? Ele escolheu viver sem regras e ele gastou o dinheiro dele, né? Gastou com mulheres, com bebidas, com noitadas, com jogos, né? Tudo que você possa imaginar, o filho pródigo gastou longe de casa, tá? Ele gastou com os prazeres do mundo, né? Tudo quanto é prazer, ele gastou. Mas um dia a conta chegou. E esse filho pródigo não tinha mais comida, não tinha mais amigos, porque os amigos estão juntos quando tudo está bem, quando tem dinheiro para dar e vender, quando tem dinheiro para pagar a conta do bar, os amigos estão ali. E um dia o filho pródigo viu, né, acordou dessa ilusão, acordou desse engano que ele estava vivendo e viu que ele tinha perdido tudo, tá? E quantas pessoas hoje, né, elas caem nesse mesmo erro, o mesmo erro que caiu o filho pródigo.
Quantas pessoas caem hoje também? Então, imaginando que elas são o quê? Autossuficientes. O nosso engano é nós acharmos que nós somos autossuficientes e que não precisamos de Deus. Porque o filho pródigo, ele se achou. Ele achou que ele era autossuficiente, que ele era capaz. Ele achou que ele conseguiria viver sem o pai, viver sem o aconchego da casa do pai, viver sem os empregados do pai, sem a comidinha na casa do pai. Ele achou que ele conseguiria viver sem tudo isso, tá? Então ele era o quê? Autossuficiente, tá? E o nosso erro é nós acharmos que nós somos autossuficientes, tá? E quando nós achamos que somos suficientes, nós vamos nos frustrar, tá? Porque a autossuficiência leva à frustração, tá? Jesus, ele diz um pouco, né, sobre essa autossuficiência, lá em Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 15 ao 17, Jesus, ele fala sobre uma igreja, a igreja de Laodiceia. E é muito triste essa igreja, porque essa igreja, ela tinha tudo. Essa igreja, ela era rica. Essa igreja, ela, sabe aquela igreja pomposa, né? E daí Jesus diz bem assim, ó, que ela era o quê? Era infeliz, ela era miserável e ela era pobre, cega e nu. Ela tinha tudo, a igreja de Laodiceia. Mas olha o que Jesus diz. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu, tá? Assim também é uma vida independente de Deus. Tem tudo, mas não tem nada. Aquela igreja, ela era rica, mas ela era pobre. Aos olhos de Deus, ela era pobre. E nós, quando nós queremos viver uma vida autossuficiente, uma vida independente de Deus, nós podemos ter tudo, mas nós não temos nada, absolutamente nada. Então, nós precisamos, né, entender que se nós temos Jesus, nós temos tudo que necessitamos para viver. Quando nós dependemos de Jesus, quando nós somos dependentes de Jesus, nós vamos ter tudo que nós necessitamos para viver. Amém? Né? Que você possa estar analisando a tua vida. Analisa a tua vida se você não está vivendo um engano, uma ilusão. Né? Para um pouco para pensar. Leia a história do filho pródigo, né? E veja se você não está como esse filho pródigo hoje, querendo viver a vida independente do seu pai, né? Do nosso Abba Pai, do nosso Pai Celestial. Né? Para pensar. Né? Há caminhos que para o homem parece certo, mas o final dele é caminho de morte. Tá? Concluindo, né? Sempre nós corremos o risco de nos iludirmos com o que aparenta ser, né? Com aquilo que aparenta ser, com aquilo que parece que é real, mas não é real, é apenas o ideal, é apenas uma ilusão, tá? Por isso é que nós precisamos sempre do discernimento do Espírito Santo em nossa vida. Por que nós precisamos? Para nos ajudar a escolher, a fazer as escolhas certas. Nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo. A direção de Deus é que traz a direção certa para o nosso caminho, tá? Luz para o nosso caminho, a palavra de Deus, né? Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, né? Essa é a palavra de Deus e é essa direção que nós precisamos ter, tá? Então, se você deseja ter o discernimento do Espírito Santo para as suas decisões, levante a sua mão que nós vamos orar, porque é uma parábola, né, que nós lemos, que nós vimos hoje, a parábola do filho pródigo. Mas ela retrata bem a realidade, muitas realidades por aí.
Se aquele filho pródigo tivesse o discernimento do Espírito Santo para a vida dele, com certeza ele não teria feito essa escolha de viver uma vida independente, de ser insatisfeito com aquilo que ele tinha e com aquilo que ele vivia na casa do Pai. Então, vamos pedir, esse discernimento do Espírito. Fecha os teus olhos, que eu vou estar orando pelas nossas vidas. Senhor nosso Deus, eu peço a Deus que o Senhor esteja nos dando mesmo o discernimento do Teu Santo Espírito, Pai, para nos ajudar a fazer as escolhas corretas, as escolhas certas para as nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito Santo nos direcionando a cada dia, nas decisões que nós vamos tomar, Pai. Senhor, nós não queremos ser como aquela igreja de Laodiceia, Pai, que tinha tudo, mas não tinha nada, que era uma igreja, Deus, pobre, cega, nu, miserável. Nós não queremos ser, Deus, como essa igreja, como uma igreja cega, Pai. Nós não queremos ser assim, Senhor, mas nós queremos, ó Deus, ter ao Senhor. Nós podemos não ter nada na nossa vida, mas nós temos o Senhor e nós temos tudo aquilo que nós precisamos para viver, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a não vivermos enganadas com a realidade na qual nós vivemos. Nos ajuda, Senhor, a não vivermos enganada com as possibilidades que nós temos ao nosso redor. E nos ajuda, Senhor, a não viver enganadas, que nós conseguimos tudo sozinho. Mas nós precisamos ser dependentes do Teu Santo Espírito, Pai. Nos ajuda a viver essa dependência no Senhor, ó Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos. Que nós possamos depender totalmente do Senhor, ó Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Jesus falou para uma igreja, a igreja de Laodiceia. Mas é uma palavra que pode se encaixar na nossa vida também. A gente ter tudo e não ter nada. Amém? Pense nisso. Um beijo, fique na paz.